Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise do BTC no par USDT. E a chamada do nosso vídeo, né? O presidente afirmou que o governo tem atualmente 200 mil bitcoins. Nós vamos fazermos uma análise aqui e eu irei trazer alguns exemplos para vocês, tá? Primeiro vamos marcar aqui as mínimas e as máximas do nosso gráfico. E enquanto eu faço isso, eu vou trocando um feedback com vocês aqui. No início da criação do Bitcoin, né, a proposta, principalmente dos libertários, era que nós teríamos o nosso próprio banco, o nosso próprio dinheiro e os governos iriam para F. Agora que os governos e as instituições financeiras, se interessaram pelo Bitcoin, aí passaram a fazer um novo slogan: Bitcoin vai crescer bastante porque o governo americano está tentando formar ou criar uma reserva de Bitcoin. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, me perdoem, tá? A minha inocência ou falta de experiência. Acredito que uma semana, 2 semanas atrás, quem sabe aí o ano passado, o dólar deu uma pipocada, né? Saiu de 4.800 e buscou acima de R$ 6. E para o governo se sair dessa situação, né? O dólar decolando e as pessoas reclamando: o dólar está alto, mas a culpa não é do governo, a culpa é do governo americano. E o que fizeram? Trataram de imediato de criar o quê? Leilões de dólar. Para quê? Na intenção de aumentar o dólar em circulação no mercado e derrubar o ativo, principalmente no Brasil. Beleza, estratégia de governo, tá? Inflação muito alta. Aí me vem essa questão. O governo americano afirma que tem 200 mil bitcoins em acumulação, né, no poder do governo americano. E a proposta é criar um fundo de reserva maior. Claro que para libertário, qualquer coisa que falar a favor do Bitcoin é viável. Você pode falar que o Bitcoin vai subir por algum motivo, quando cai, geralmente é culpa do mês chinês, é porque o governo ligou as impressoras, mas quando o governo fala que vai comprar, aí começam os rumores: vai subir, vai decolar, vai fazer acontecer. Só que o Bitcoin caiu. O governo americano ele declara que irá criar uma reserva de Bitcoin e o Bitcoin simplesmente corrige, mesmo porque a ideia do Bitcoin é um ativo descentralizado, onde o governo não teria acesso a esses Bitcoins. Só que agora o governo tem acesso e está acumulando. Agora a pergunta que eu faço, me perdoe aí a minha falta de experiência: a intenção do governo é comprar Bitcoin porque ele está se valorizando e irá subir, ou porque quando ele tentar inflacionar, eles irão despejar conforme eles fazem leilões aí do dólar? Essa é que é a pergunta. Eu acredito que a ideia de quem realmente é investidor conservador é de que eles estão comprando para quando o Bitcoin começar a subir de forma desenfreada, ele simplesmente chegar e despejar a reserva que tem e comprar em um fundo mais baixo. E como o governo tem dinheiro, já já esse negócio está centralizado pelo governo, porque até então a centralização está o Bitcoin, a maioria dos Bitcoins numa minoria de carteira. Agora o governo quer porque quer a parte dele e os governos aí estão se interessando pelo Bitcoin. E aí os mentes cauterizadas colocam na cabeça que vai subir porque a ideia do governo é que o Bitcoin está valorizando o Bitcoin. Não é top e vai subir. Eu já vejo de forma diferente. Eu acredito que eles estão querendo aumentar a reserva de Bitcoin para manter o controle e manter o poder. Mas para libertário, tudo que reluz é ouro nesse mercado. O governo americano fazendo uma reserva monstra aí, e para eles é bom, né? Vai subir o preço, eu quero só ver. Quando o Bitcoin começar a subir, eles despejarem Bitcoin na rede. E matemática é lógica. Se eu despejo uma quantidade de Bitcoin aqui no topo, dependendo do capital que eu tiver, a quantidade de Bitcoin, eu calculo onde seria a minha recompra. E quando eles passarem a fazer isso, eu quero saber como é que esse ativo vai decolar, conforme dizem aí que o Bitcoin irá subir, irá à lua. De um lado, nós temos essa interrogação. Do outro, acaba que gerando uma escassez mais rápido, né? Mas essa escassez na mão de quem? Bitcoin vai ficar escasso. E o controle e o domínio dele estará na mão de quem? Se for na mão dos governos, eu acredito que o tiro saiu pela culatra, sabe? É um negócio complicado. Vamos aqui à nossa análise técnica, tá, pessoal? O governo diz que vamos criar novos caminhos, ampliar o estoque de bitcoins e declara: presidente afirmou que tem 200 mil bitcoins
no poder do governo e vão acumular mais. Se a ideia for fazerem como fazem com o dólar aqui no Brasil, o dólar decolou, passou dos 6,20, 30, aí o Banco Central começa a fazer leilão de dólar para quê? Para derrubar o preço. E o Bitcoin será diferente? Bom, na minha visão não, né? A ideia deles é essa, mas na cabeça de libertário, tudo que reluz é ouro, tudo que for em relação ao Bitcoin é viável e começa a fazer propagandazinhas que irá decolar. Só que o céu pela culatra, né? O cara declara uma reserva de Bitcoin, Bitcoin corrige. Eu acredito que é isso, tá, pessoal? Vamos aqui à nossa análise. Bitcoin no semanal, tá? Entendam que nós fizemos uma análise, deixa só recapitular aqui com vocês. Essa análise aqui, ó, ela mostra o Bitcoin fazendo uma onda A, B e C do 109, né? Correção até 74.417. Nós estávamos certos ou errados? Bom, o Bitcoin corrigiu até 78. E poderia corrigir mais, tá? Isso aqui não é uma reversão de tendência, mas o que chama a atenção? Vamos à nossa leitura aqui. Nós temos aqui várias probabilidades. Ó, movimento 1, resistência, movimento 2, movimento 3, 4, possível movimento 5. Na sequência, nós temos um padrão de A, B e C, tá, pessoal? A, B e C todos sabem que é para baixo, é uma correção. Todo ativo corrige, ele faz projeções e correções. Irei colocar aqui de uma cor diferenciada, deixa eu ver, pronto, na cor amarela. Movimento 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C, tá? No macro. Se vocês quiserem mudar essa visão aqui, essa leitura, vocês podem fazer da seguinte forma que eu acredito que dá certo também. Aqui nós temos uma linha de tendência de baixa, tá? Um LTB. Aconteceu o rompimento nesse ponto. Porém, olha o suporte dele onde se encontra. Vocês podem fazer a seguinte leitura que dá certo também. Movimento 1, pullback de 2 em cima da linha de tendência de baixa. Movimento 3, movimento 4, movimento 5 aqui, tá? Vou ampliar para vocês entenderem. Se vocês analisarem, aqui nós temos um sinal de reversão ou de retração nas médias. Movimento 1, que é A, movimento B, que foi para cima, e aqui nós temos um movimento C. A pergunta é, esse movimento, ele já está completo, já desceu, já corrigiu até onde poderia corrigir? Eu acredito que sim. Ainda poderia corrigir mais? Aí é preciso aguardar. Por quê? Aqui seria uma onda 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Daqui poderíamos ter uma reversão de tendência. Então, onde começa essa reversão de tendência, caso o preço não corrija mais? Agora, nós sabemos que tem probabilidade de buscar até 69K, tá? Então, seria aqui, ó, 73.800, 73, nós temos o fechamento de um gap. Aqui no semanal, como ele corrigiu, essa seria a nossa zona de rompimento. 84.308, na ideia de que o Bitcoin possa fazer mais um movimento 1, 2, quem sabe 1 a 3, para reverter o padrão, a tendência desse ponto, 84.308. Irei reduzir aqui para o tempo gráfico diário, para entendermos no diário como que está essa situação. Olha como muda a figura no diário, tá? Praticamente aqui, ó, na tábua da beirada, tá? Nós temos o suporte 79.886, resistência 84.308. Se ele romper 84 aqui, ele está repetindo esse padrão, tá, pessoal? Só dando continuidade a esse padrão. Projeta, retrai nas médias, projeta, retrai nas médias, projeta. Ele poderia retrair nas médias desse ponto, tá? Então, se ele retrai nas médias desse ponto, qual seria o alvo que o Bitcoin poderia buscar caso ele rompa esse nível 84.308? Bom, vou pegar aqui do 109, tá? Que é a máxima do preço. 109, a mínima está aqui e nós teríamos aí alguns níveis de retração na média. Agora, retraiu, é preciso aguardar se realmente ele confirma a reversão da tendência, tá? Irei sinalizar aqui na cor branca. É uma resistência porque o preço está abaixo. Ela está acima, seria uma resistência a ser rompida. 50% de Fibonacci e 61,8. Se vocês acompanharem o mercado dessa forma, no tempo gráfico de 4 horas, diário, semanal,
dificilmente vocês farão entradas equivocadas, tá? Então preste atenção, não tem essa coisa, está em promoção, eu compro. Não. Vocês só compram quando o gráfico confirmar a reversão da tendência. Mas, Cláudio, o governo confirmou aí que iria fazer reserva e o Bitcoin não subiu. As coisas não acontecem dessa forma, né? Como pregam aí fora. Investidores conservadores, eles estão com o pé atrás. O porquê que o próprio governo que falou tão mal agora está se interessando por Bitcoin. É simplesmente pelo fato do que o Bitcoin irá valorizar ou simplesmente porque eles querem controlar o Bitcoin, porque é o que fazem com o dólar, né? Quando o dólar começa a subir desenfreado, o governo abre um leilão com o Banco Central para jogar o quê? Para jogar Bitcoin, para jogar o dólar para baixo. Da mesma forma, nós temos o governo, ele tem as suas reservas. O café subiu, está decolando. O governo tem armazenado, chega lá e faz leilão, joga no mercado para quê? Para derrubar o preço, para não criar aquela inflação, ou seja, inflacionar o preço do café. E por que Bitcoin eles vão deixar à toa, solto, livre, leve e solto? Então, quando eles falam em comprar reserva ou criar reserva de Bitcoin, na cabeça de libertário que só consegue enxergar gráfico para cima, ou é positivo, vai gerar uma escassez e aí todos vão procurar Bitcoin e irá valorizar. Mas qual a intenção do governo em segurar Bitcoin? É só pela valorização ou simplesmente porque ele quer manter o controle? Está subindo, solta X de Bitcoin na rede que ele corrige. E aí, como é que fica isso? Né? Então, o caso a se pensar, por que não subiu? Não subiu justamente por isso. Os caras estão com o pé na frente e outro atrás em relação do governo entrando no Bitcoin. Com certeza a descentralização já foi. A maioria dos Bitcoins estão na mão de uma minoria. Ele não está centralizado pelo governo conforme não queriam que acontecesse, mas só que os empresários, quem tem capital, baleias, compraram muito Bitcoin, estão segurando a maior parte. Então, à medida que vão minerando e caindo na rede, os governos vão comprando. Então, futuramente ele será, vamos colocar assim, né, já mas será controlado por um governo que busca centralização de tudo que é ativo que nós temos na face da terra, do ouro, da prata, do dólar, tudo centralizado. Então só o Bitcoin queria ficar solto aí na rede, mas por isso que ele não está subindo. Só falam dos benefícios, tá? Bitcoin vai subir, o governo comprou, mas não sabe a intenção que o governo está comprando. Então vamos lá, Bitcoin revertendo a tendência aqui, ó. Ele irá retrair nas médias de 25 e 50 períodos. Alvos, tá? 6,93, 11,68 e 15,92 já teria cumprido seu papel. Se entrar força compradora, poderia voltar e retornar aos 109. Caso contrário, ele projetou para baixo, retraiu na média, projetou, retraiu na média, projetou, poderia estar preparando uma retração nas médias nos tempos gráficos, no tempo gráfico aqui de diário, tá? Cláudio, perdendo 78,886, que é essa zona de suporte. Nós temos um nível aqui que ele já sinalizou para nós, que foi a mínima, 78,290, e nós temos níveis mais baixos, conforme eu coloquei aqui na análise anterior, baseado em VPVR. Nós temos 66,925 e um gap aberto entre 73K. Tá bom, pessoal? E se nós pegarmos aqui, ó, já viram aqui, né? Qualquer coisa, volta o vídeo e analisa aí os níveis de retração nas médias que ele poderia fazer caso ele rompa 84,308. Não rompendo, nada feito, não entra, tá? Nós só entramos quando o gráfico mostra realmente gatilho de compra. Vou pegar essa mínima aqui, ó, tá? E aí vou a máxima, que é 109, e observe onde estão os níveis de correção do Bitcoin. 38,2, colocar aqui numa cor vermelha. 50% já pegou, conforme eu falei na análise anterior. E 61,8 está aqui. Cláudio, o fato do governo estar comprando Bitcoin para manter o controle, eu devo deixar de comprar? Com certeza não, né? Você irá se aproveitar das oportunidades que todo o tempo elas aparecem. Só não comprar pelo simples fato de que alguém comprou, mesmo porque não é perseguição. O Michael Saylor comprou Bitcoin a 97, ele cai a 76, 78. E eu falei lá no grupo, olha, essa compra em 97 é uma compra equivocada.
mas ele está visando ao longo prazo. Porém, mesmo visando longo prazo, para mim seria melhor ter comprado aqui no 78, mas cada um faz o que quer com seu capital. No tempo gráfico diário, o Bitcoin poderia corrigir até a média de 200 períodos, tá? Aí é absurdo, ele nunca volta. É o que eu sempre ouço quando nós fazemos análises. O Bitcoin só volta agora aos 20k na máquina do tempo. E aí despejou de uma vez de 69 e bateu 15.400. Eu fiz uma análise em 15.700. Tá? Essa análise nossa aqui, ó, o Bitcoin tem um gap para fechar em 73. Observem mais uma vez, eu faço questão de mostrar. Ó, se ele tivesse rompido 109, o alvo dele seria 130, tá? Acima de 109 aqui, projeção até 130. Mas encontrou resistência e não rompeu. Qual seria o próximo movimento? Vamos lá. Nós temos movimento 1, movimento 2, movimento 3, movimento 4, movimento 5. Na sequência, pelas ondas de Elliott, é A, B e C. Aí um cara aqui me chamou para apostar 10 mil reais que o Bitcoin iria romper 109 e iria a 150. Falei, eu não aposto, mesmo porque eu nunca apostei nem pretendo apostar. Mas se eu aposto, você perde. Não, mas... Aí essa semana eu abri isso aqui e mostrei para ele, ó. Não existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Existe A, B e C pós uma onda 5. Então, cuidado com suas apostas. Eu tinha de 80% a 90% de certeza que a ideia aqui era voltar. Mas já que você estava acreditando que iria a 150 e eu sei que é um mercado manipulado, poderia injetar capital e jogar ele aos 150, eu já não aposto. E nessa visão de Bitcoin é que eu não aposto mesmo. Mas ele fez A, B e C. Aí mostrei para ele ontem que fez A, B e C. Eu fiz uma análise aqui em 74.417, ele já buscou 78. O que é que está mais próximo aqui para vocês? É 74 do 78 ou 109 para 120, 130, 150? Então, enquanto as pessoas não aprenderem a se posicionar em relação ao Bitcoin, sempre estarão comprando em pontos errados e comprando rumores, comprando propagandas tendenciosas de quem quer engajamento. E a ideia aqui não é ter engajamento, a ideia aqui é mostrar para vocês realmente o que poderia acontecer. Bitcoin encontrou uma zona de suporte aqui, ó. Deixa só sinalizar. Praticamente aqui, ó, 50% de FIBO, tá? Ele encontra uma zona de suporte. Ele poderia fazer uma reversão nessas duas médias, sim. Mas você só entra se ele romper essa região aqui, ó. 84.112, que é o topo aqui, pessoal, o pico dessa, é a sombra do candle. E se vocês analisarem, ó, o suporte que atuou aqui no passado, conseguem ver? Deixa eu ver se eu amplio aqui, ó. O suporte que atuou aqui no passado, agora ele atuou como resistência, a sombra veio e voltou. Então vocês precisam romper essa região de resistência para poder o preço retomar aqui uma retração nas médias, tá? Então seria 84.112, rompeu aqui, ó, o raio horizontal, eu poderia analisar uma compra e já colocar o meu stop aqui abaixo, tá? Para quê? Para o preço retrair nas médias e, se for o caso, fazer uma reversão de tendência. Então eu vou aqui ao 4 horas, né? Porque sempre nós analisamos todos os tempos gráficos que tem uma possível reversão de tendência ou retração nas médias. E aqui no 4 horas, observem que ele está próximo da média de 200 períodos, tá? Deixa só ajeitar aqui, ó. Média de 200 períodos, padrão descendente. Se ele reverter desse ponto aqui, ó, ele poderia buscar essas máximas, tá? Esses topos aqui que são topos anteriores. Então, onde estão esses topos aqui? 92.873 e 95.141. Poderia buscar, vamos tirar a prova dos 9 aqui com Fibonacci, vamos pegar a máxima de 109 e vou pegar essa mínima aqui, né, que foi a mínima do preço, 78. 78.200. Observem, aqui nós fizemos uma análise, ele retraiu nas médias, eu fiz essa análise, está no grupo, mas continua fazendo topos descendentes, tá? Topos descendentes, ó, padrão de correção, padrão baixista. E aí, se retrair, nós temos aquela mesma visão que eu coloquei aqui para vocês no semanal. Ó, primeiro nível, 85.138. Segundo nível aqui, 38.2. 90.237.
50% de FIBO, 93.897, 61.8. A teoria diz que o gráfico tende a corrigir ou projetar até 61.8. Quando ele chegar aqui, ó, ele já cumpriu o papel dele, tá? Poderia reverter e buscar 100% de projeção, sim. Se entrar dinheiro novo, entrar investimento, com certeza ele busca até a máxima de 109. Mas pela lógica aqui, ó, ele só precisa buscar até 61.8 de FIBO e já teria cumprido o papel dele, tá? Então 61.8 de FIBO. Vocês entrando em um possível rompimento aqui da sombra, que seria o fundo, né? Raio horizontal na cor laranja, quanto que daria isso aqui? 15,99. É uma boa entrada, tá, pessoal? Quem pegar uma reversão de tendência desse nível estaria fazendo uma boa entrada no gráfico ou no Bitcoin. Agora aguardem, porque, ó, padrão negativo, ele poderia corrigir e perder essas mínimas aqui e continuar corrigindo, porque esse padrão de 4 horas é descendente. Se nós colocarmos aqui no diário, é padrão descendente também. Deixa só abrir aqui o diário, que demora, né, fazendo a captura de tela. Observem, no diário a coisa complica, porque perdendo essa zona de suporte, nós temos toda essa região livre. Aí vou mostrar para vocês aqui qual seria a região, tá? Deixa eu só limpar aqui. Nuvem de Ishimoku, é preciso acompanhar tudo isso. É negativo, ela vinha atuando como suporte, perdeu aqui no enfraquecimento e continua corrigindo. Então aqui é negativo. Nós colocamos aqui o VPVR, conforme eu já coloquei em análises anteriores. E o VPVR mostra para nós que perdeu uma zona de suporte considerável, com esse nível aqui, ó, de zona de suporte. Quando perdeu, qual a próxima zona forte de compra? Seria essa aqui. Observem que aqui, pessoal, nós temos um vazio, tá? Nós não temos um suporte considerável nessa região, o que não impede o preço de voltar dessa região aqui. Porém, fica complicado, porque observem que daqui, ó, desse ponto até esse aqui, ó, é uma zona livre, ó, não tem zona de suporte aqui. Então essa região é uma região livre, o preço poderia descer e buscar a região de suporte mais próxima, que seria aqui, ó, como criou uma resistência no passado, no futuro, né, poderia atuar como suporte. Então 73.480. 73 é exatamente onde tem um gap aberto lá no gráfico do mercado futuro, CME. Então ele poderia corrigir até 73. 73, se ele corrige até esse nível, ele estaria retornando para um canal, ó, que ele passou vários meses, tá? Porque isso aqui é diário e tem vários dias andando de lado, né? Se nós contarmos aqui, esses candles passam de 30, tá? 30, um mês, certo? Que é diário. Então vamos aqui, ó, para ficar uma coisa exata. Ó, chegou no canal aqui no dia 28 de fevereiro de 2024. Observem aqui, ó, 28 de fevereiro de 2024. E permaneceu até o dia, ele rompeu aqui, ó, 7 de novembro de 2024. 9 meses, tá? Então aí 9 meses para fazer o quê? Esse rompimento aqui. Se ele corrige, não encontra uma reversão de tendência nesse ponto e consegue voltar esse canal, ele poderia durar aí mais um tempo andando de lado. Então o que acontece? Nós estamos aguardando uma reversão de tendência desse ponto, mas essa zona aqui, ó, ela é uma zona vazia. Observem que essa região aqui, ó, aqui está a zona de suporte, tá? E aqui está outro nível de suporte. Nesse padrão aqui, se eu levar em consideração esse aqui, ó, essa zona de suporte aqui, ó, resistência está atuando como suporte. Observem só, essa aqui é a região de suporte. Está livre aqui 11,21%, que poderia corrigir. E olha onde nós temos a próxima resistência. Essa zona aqui, observe que é uma zona livre. O preço perdendo esse suporte poderia corrigir até 72, 73. Aí ele estaria o quê? Voltando para um canal que ele passou aqui, ó, 9 meses atuando dentro desse canal. Então, o interessante é que o Bitcoin ele volte desse ponto, tá? Se ele não conseguir voltar, provavelmente vocês estarão comprando Bitcoin na casa dos 73, 69k. Mas eu digo para vocês, vendam tudo, coloque stop que agora vai cair, não, cuidado.
ele sempre faz retrações nas médias. Vamos aqui à leitura de retrações nas médias. Vamos lá. Bitcoin, ele corrigiu até esse nível. 78.200, né? Nós sabemos que é 78.200. E subiu até essa sombra aqui desse candle verde. Quanto que deu essa projeção ou essa retração nas médias? Deu 21,74. É viável comprar aqui para ganhar 21? Sim. A mesma coisa aqui, ó. Ele sinaliza um fundo e eu preciso dizer para vocês que esse fundo, por menor que seja, ele já passa a ser um fundo mais alto do que o fundo anterior, então já forma para nós aqui uma possível zona de suporte, linha de tendência de alta, uma LTA, tá? Ele pega aqui desse fundo e marca uma LTA nesse ponto. O preço poderia fazer o que aqui? Retrair nas médias, mesmo que corrija, respeitar a linha de tendência de alta, no próximo rompimento ele estaria fazendo o quê? Ele poderia fazer esse padrão, ó, projeta para baixo, retrai na média, projeta para baixo, retrai na média, projeta para baixo e trabalhando dentro de uma cunha. E quem sabe romper para cima. Existe a probabilidade de romper para baixo? Claro que existe, mas enquanto ele estiver repetindo esse padrão, nós aguardamos. Já temos fundos ascendentes aqui. Posso sinalizar para vocês 2 fundos ascendentes. Então não deixe o mercado subestimar, ou melhor, não subestime o mercado. Não deixe ele pegar vocês aí desprevenidos. Se ele está fazendo fundo mais alto, presta atenção. Se ele romper essa região aqui, ó, de sombra, observem que aqui nós temos um fundo, tá? Eu vou sinalizar esse fundo aqui, ó. Eu só entraria, não sei vocês, quando ele romper esse fundo. Confirmar o rompimento, nós teríamos quanto aqui de estratégia para buscarmos. Porque eu estou falando, quando buscar, o cara não fala, esse cara ele só analisa gráfico parado e fica fácil. Não, eu já fiz essa análise aqui para o nosso grupo de sinais e ele poderia sim dar um resultado aqui de 14,80, revertendo aqui a tendência, ou seja, retraindo nas médias. E depois reverter a tendência, o alvo é 109. Caso contrário, seria voltar aqui para retestar a linha de tendência de alta desse movimento. Beleza? Cláudio, estou esperando romper essa região. 84,173. Não rompeu, está perdendo, perdeu. Já sinalizei para vocês que ele poderia corrigir até 73, que essa zona está livre, e quem sabe 69K. Correto? Então, diante dessa situação, tenham cautela, tenham cuidado. Altcoins dificilmente movem-se ou se movem contra a tendência do Bitcoin. Se o Bitcoin romper, nós temos 14,80. Tem altcoins aí que já estão dando de alvo 50, 60, 70. Aí vocês fazem aquela estratégia, né? Fazem aquela estratégia. Eu quero operar Bitcoin. Bom, rompeu, entra, calibre stop aqui, deixa o Bitcoin buscar 14,80. Trader não sai de tendência altista. Bateu na resistência, já calibra o stop de vocês, garantindo o lucro que foi feito nesse ponto. Beleza, se ele romper daqui para frente, é só calibrando o stop. Se pegar, vocês já fizeram 14,80. Nas altcoins, da mesma forma, não dá para analisar todas aqui. Mas no nosso grupo de sinais, eu analiso a grande maioria das altcoins que tem condição de dar resultado a curto, médio e longo prazo. Então, nós diversificamos a nossa carteira. Então, assim, eu compro Bitcoin e altcoins. Então, assim, se eu quero colocar 50, 60 em Bitcoin, 30 ou 40 em altcoins, o que eu faço? Quando o Bitcoin reverter essa tendência, eu já preparo as altcoins que têm a probabilidade de retornar com o Bitcoin com esse padrão de retração nas médias, até que confirme uma reversão de tendência, e quando ele rompe, eu entro na altcoin. Então ele busca 14,80, porque já é um ativo caro, é um ativo pesado, e determinadas altcoins sobem 30, 40, 50, todos sabem que funciona dessa forma. E aí nós conseguimos termos resultado operando altcoins baseado no gráfico do Bitcoin, que o Bitcoin aqui, para mim, ele serve nas análises como um índice das altcoins. Então assim fica simples e fácil de se operar. Só operamos se romper, só operamos se reverter tendência. Eu estou comprando porque o Bitcoin é top, tem tecnologias. Mas isso não é motivo suficiente para comprar. O operador ele só compra quando encontra gatilhos de reversão de tendência ou rompimento de uma resistência. Exemplo, vendo 109 para buscar 110, 120. Não foi o caso.
Agora, nós precisamos de gatilhos positivos para comprarmos. Caso contrário, o Bitcoin estava em 109, é o mesmo Bitcoin. Ele vem a 80, é o mesmo Bitcoin. Se ele cair a 15, 14, 12, é o mesmo Bitcoin. O que diferencia um operador de outro é a margem de lucratividade, ou seja, o ponto que vocês compram Bitcoin. Ou seja, se vocês comprarem em uma zona de conforto, vocês farão uma boa entrada. Observe lá no 4 horas e diário como ficou tranquilo entrar nessa possível reversão de tendência. Por que eu falo em reversão de tendência ou retração nas médias desse ponto? Vamos aqui ao comportamento do gráfico. Pessoal, quem fica às vezes comentando que o vídeo demora, é porque nós fazemos análises com responsabilidade. Fazer análise meia boca para falar se subir pimba, se cair pumba, fica difícil. Então observe, é preciso explicar para que vocês entendam. Nesse padrão de semanal, o preço projeta e retrai nas médias. Ele projeta e retrai na média. Projeta, retraiu aqui na média de 25 e 50. Observe que quando ele fez na 50, ele projetou. Aqui ele retraiu, perdeu a 25. E está próximo da 50 aqui. Ele poderia sim reverter desse ponto. Caso contrário, eu já expliquei. Não rompeu aqui, né? Essa região de 84,300, 84, ele simplesmente perde força e poderia perder a média de 50. Mas observem que esse padrão de semanal, ele projeta, quando ele se aproxima das médias, acontece a acumulação e ele projeta. Então, ele já corrigiu bastante aqui, porque ele chegou até 78,200, tá? Então, foi uma boa correção. Agora ele está 84. Ele poderia fazer uma fuga desse ponto? Sim, poderia. Então, vamos acompanhar. Por que não? Fazer um movimento 1, 2, 3, 4, 5 para cima. Não subestime o mercado. Agora, se perder, show de bola. Nós já sabemos que o padrão é de correção, nós seguimos operando. Tranquilo? No mais, eu agradeço a atenção de todos. Peço a vocês que deixem o comentário, deixem o seu like. Tá? Quem não é inscrito, inscreva-se no canal para quando eu mandar um novo vídeo, vocês receberem a notificação. Quem ainda não faz parte do nosso grupo free do Telegram, eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo. Vou deixar o link no comentário. Você clica, vai lá para o nosso grupo que lá nós trocamos um feedback. Tá bom? No mais, bom dia a todos, uma boa semana e que Deus abençoe a todos. Vamos que vamos e aguardamos aí a próxima análise.